Vamos lá, gente. Terceira parte aí falando sobre o Simple Present. Acho que vai ser a última coisa que nós vamos falar sobre o Simple Present agora. Só que dessa vez nós vamos nos preocuparmos em transformar a frase em negativa e em interrogativa. Para isso, gostaria que vocês de novo acessassem o arquivo, né, que eu vinculei na aula anterior, mas eu vou também colocar nessa aula para que vocês possam ter o arquivo fácil em mãos, porque nós vamos falar desses dois aqui agora. Então, eu gastei 2 vídeos, gente, explicando somente sobre afirmativa. Somente sobre isso aqui. Hoje eu quero falar sobre negativa e interrogativa. E já de cara eu quero mostrar para vocês aqui as diferenças entre as estruturas gramaticais. Se na afirmativa eu tenho o sujeito, o verbo e por fim o complemento, eu peço que vocês tomem muita atenção quando a gente fala de verbo, olha só. Na estrutura da afirmativa, o verbo tem um asterisco aí, marcando que se o seu sujeito for he, she, it, algo vai acontecer aqui. Esse algo vai acontecer aqui, você já sabe o que é, né? Que é a mudança do verbo quando o seu sujeito for he, she, it. Reparem que quando o verbo vai para negativa, eu não tenho mais asterisco. Opa! Como assim? Não tenho mais asterisco? Alunos, quando não tem mais asterisco, significa que o verbo não vai mudar. O verbo nunca vai mudar. O verbo sempre vai estar na sua posição normal. Como assim, professor? Vai estar na posição normal. Vai estar assim, ó. Se é work, vai estar sempre o work agora. Se é dance, vai estar sempre dance. Se o verbo é study, vai estar sempre study. Não vai ter mais studies. Não vai ter mais S no final, IES. O verbo have muda para has. Ele sempre vai permanecer na sua posição normal. Ih, professor, balançou tudo. Calma, que vocês verão como é que isso vai ser ao longo do curso. Então, já coloca isso na cabeça. O verbo, quando vai para negativa e quando vai para interrogativa, ele não tem asterisco, ou seja, o verbo nunca vai precisar mais mudar. Mas o que vai acontecer agora quando o meu sujeito for he, she, it? Respira que nós temos mais coisa para ver pela frente aí. A mesma coisa acontece com o interrogativo, ó. O verbo também não tem asterisco, isso significa que o verbo não vai precisar mudar. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção que na negativa e na interrogativa tem uma coisa que a afirmativa não tem, que é a presença do do e do does. Repararam? Então, aqui, ó. Aqui nós temos uma coisa que a afirmativa não tem. Nós chamamos esses dois carinhas aí, do e does, de verbo auxiliares. Então, esse carinha aqui, o do e does, ele vai auxiliar diretamente o verbo. Então, sabe aquele trabalho do asterisco que o verbo tem aqui na afirmativa? Pois é, o verbo não tem mais esse asterisco porque agora o verbo ele tem um auxiliar. Ele tem alguém que vai ajudar ele a fazer as mudanças do verbo. Então, aqui na afirmativa, o verbo ele não tem o do e o does. Então, quem tem que fazer o trabalho de mudança é o próprio verbo. Quando vai para negativa e interrogativa, quem vai fazer esse trabalho de mudança é o do e o does. E se tem dois, é para vocês já repararem que um deles vai precisar mudar. Show? Como é que isso funciona na prática? Eu vou colocar aqui alguns exemplos abaixo para ver se vocês puderem observar como é que isso funciona de forma bem prática. Olha só. I like chocolate. I like chocolate. I do not like chocolate. Legal? Vou transformar agora uma frase utilizando a terceira pessoa. She likes chocolate. She does like chocolate. Então, é aqui que eu peço para vocês prestarem muita atenção. Aqui a gente viu que o like ele permaneceu normal, porque meu sujeito é I. Na frase de baixo, o like precisou mudar para likes. E a gente já sabe o porquê, né? Porque o sujeito tá she, então o verbo vai sofrer uma alteração. Mas preste atenção nas frases que estão em negativa. Aqui eu tenho a palavra do. I do not like chocolate. Eu não gosto de chocolate. E o do precisou mudar para does. She does... Opa, faltou colocar o not, galera. She does not like chocolate.
ela não gosta de chocolate. Então o do precisou mudar para does na frase aqui. Legal? Então há uma mudança aqui, ó. Pera aí, professor. Então quando for he, she, it, eu mudo o do para does? Se você já teve essa percepção, bacana. Já está meio caminho andado. Se você ainda não teve essa percepção, calma que a prática vocês vão conseguir enxergar isso muito melhor. Legal? Então, para quem já entendeu, o do ele vai mudar para does sempre que for he, she, it. Como assim, professor? Vou apagar aqui, ó. E nesse arquivo que vocês receberão, vocês podem ver uma outra tabelinha que está no meio dela. Aqui, ó. Sempre que, olha só, na negativa e na interrogativa, sempre que o meu sujeito for I, you, we e they, eu vou utilizar o do, o auxiliar do. Mas quando for he, she, it, eu vou precisar utilizar o does. Isso é na negativa e na interrogativa. Boa? Na afirmativa, tem uma outra regrinha. É o verbo que faz a mudança. Na negativa e na interrogativa, vocês podem ver que tem o do e o does. Então aqui, vou pegar na afirmativa aqui. Se o seu sujeito for I, you, we e they, você vai utilizar somente o do. Legal? Então, I, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou desmontar isso aqui que eu estou fazendo para que vocês possam identificar. I do not like chocolate. Então, olha só, está seguindo exatamente uma estrutura. O I seguido do do, seguido do not, seguido do like, seguido do complemento. Legal? Então, se eu mudo aqui o do para she, he ou it, o do vai mudar para does. Então, é aqui que tem o pulo do gato, né? Que faz a mudança. Repararam que o verbo não precisou mais se preocupar em fazer mudança, como acontecia aqui na afirmativa? Ah, professor, mas é he, she ou it. Por exemplo, she does not like ice cream. Então, quando o meu sujeito muda para he, she ou it, quem vai mudar não é mais o verbo como acontecia lá em cima na afirmativa. Quem vai fazer as mudanças agora é o do, vai mudar para does. O verbo não vai nem precisar se preocupar em fazer mudança. Por quê? Porque o verbo já tem um auxiliar lá fazendo um trabalho para ele de fazer essas mudanças. Aqui em cima, ele não tinha, aqui em cima, na estrutura aqui de cima, ele não tinha um auxiliar. Então, quando ele não tem esse auxiliar, quem faz o trabalho de mudança é o próprio verbo. Na de baixo, na estrutura de baixo, ele tem um auxiliar. E esse auxiliar faz justamente esse trabalho para ele, de mudanças do verbo sempre que o sujeito for he, she ou it. Legal? Então é uma situação cômoda para o verbo agora, para ele não ficar fazendo aquele trabalho de mudança. Deixa que o auxiliar faz esse trabalho para ele. Show até aqui? Gente, nas dúvidas que vão surgir sobre esse conteúdo, por favor, me encaminhem as dúvidas de vocês, os pais que estiverem no grupo. Professor, meu filho teve muita dúvida nesse sentido. A gente, sei lá, abre uma videoaula aí para que vocês possam praticar cada vez mais e ter uma compreensão maior sobre esse conteúdo. Legal? Na apostila de vocês têm uma atividade na página 80. Na página 80, vocês vão mudar esse do ou o does. Só que lá tem um nível de compreensão muito maior. Assim que eu terminar essa explicação, vocês conseguirão desenvolver a atividade com mais facilidade lá. Legal? Então, eu estava explicando aqui quando for he, she, it, o do muda para does. A mesma coisa, eu vou tentar retornar aqui tudo bonitinho. Peço um tempinho. Voltando aqui. Então, a mesma coisa acontece quando vai para negativa e quando vai para interrogativa. O do também vai mudar para does, dependendo de quem é o sujeito. Então, a diferença é que na afirmativa, o do e o does estão no meio da frase. E na interrogativa, eu começo a minha frase com o do e com o does. Então, o do, o does, vai depender como é que vai começar a sua frase. Tudo vai depender do sujeito. Então, quem que é o sujeito? É she. Se o meu sujeito aqui for she, então a minha frase vai ter que começar com o does. Ah, professor, meu sujeito não é she, meu sujeito é you.
Então, minha frase não começa com does, minha frase vai começar com do, tá? Por exemplo, do you like chocolate? Do you like chocolate? Então, eu tenho do, eu estou utilizando o do por causa do meu sujeito que é you, depois do meu verbo que é like e o complemento que é chocolate. Então, do you like chocolate? Na frase, se o meu sujeito é he, eu quero saber se ele gosta de chocolate. Então, eu tenho que começar minha frase com o does. Does he like chocolate? Não é tão difícil assim quando a gente começa a praticar, a desenvolver. Se você já entendeu até aqui como é que faz a mudança do do e does, a coisa fica mais prática quando você vai para a frase. Eu só quero dar uma atenção especial aqui na negativa, que normalmente, dificilmente você vai ver a palavra do not separado. Por exemplo, aqui, ó, o meu sujeito é you. Então, se é you, eu tenho que utilizar o do. E eu vou colocar aqui um verbo que é o like. E por fim, o chocolate, que é o complemento da frase. Aí a frase, you do not like chocolate. Dificilmente, gente, vocês verão a palavra do not like chocolate. Ele é separado assim, tá? Quando você fala assim, numa frase até que inocente, por exemplo. Já estão vendo ali embaixo já? Eu quero explicar justamente isso aqui. Se vocês observaram o don't ali, eu vou explicar justamente isso. Por exemplo, you do not like chocolate. Quando você fala assim, you do not like chocolate, parece que você está sendo muito brigão, sabe? Parece que você está dando a impressão que você está brigando com a pessoa. You do not like chocolate. Sabe quando a mãe briga com você? Você não vai comer tal coisa. Então, a impressão que você está dando para a pessoa é que você está brigando. Para evitar esse tipo de impressão, a gente tem a junção da palavra do e not. Então a gente pega a palavra do e not e junta essas duas palavras e forma uma só, que é a palavra don't. Se acostumem com a palavra don't, porque ela vai aparecer na maior parte das vezes, tá? Professor, eu consigo só fazer com o don't? Não, gente. Eu também consigo fazer com o does também, ó. Se meu sujeito aqui for he, então eu tenho que utilizar, ao invés do do, eu utilizo o does. E eu consigo pegar o does e o not, juntar e fazer uma palavra só. Quer ver? Então eu pego a palavra he, e o don't agora era does e not. Eu consigo pegar esse not e vincular lá com does, e aí fica doesn't. Então vou colocar os dois exemplos aqui para vocês observarem. You don't like chocolate. Então, opa, deixa eu afastar aqui bonitinho, colocar bem no meio centralizado para que vocês possam observar com mais clareza. Olha lá. Don't e doesn't, né? Opa. Legal? Então, don't, doesn't. Doesn't. Muita atenção na pronúncia do doesn't, tá? He doesn't like chocolate. You don't like chocolate. Então aqui, por exemplo, se o meu sujeito fosse I, o don't não precisaria mudar. Se o meu sujeito fosse they, quero falar que eles não gostam de chocolate. They don't like chocolate. Se o meu sujeito fosse we don't like chocolate. Nós não gostamos de chocolate. No de cima, a mesma coisa. Se eu mudo para she, ela não gosta de chocolate. A coisa não gosta de chocolate. E lembre-se que quando a gente fala de sujeito, a gente pode dar o nome para ele e para ela, né? Por exemplo, Amanda doesn't like chocolate. Robert doesn't like chocolate. Boa? Aqui embaixo nós também podemos dar nome às pessoas. Por exemplo, Amanda and Robert. Eu estou falando de duas pessoas e ainda permaneço o don't, tá? É ele e ela, duas pessoas ou mais, sempre vou utilizar o don't. Show? Ou posso falar assim, ó. Amanda and I, Amanda e eu, a gente não gosta de chocolate. Boa? Então, o don't, ele vai ser muito utilizado nesse formato. Se acostumem com essas abreviações, porque ela aparece na maioria das vezes. Show? Legal até aqui? Então, a gente praticou muito a questão da negativa. Agora, vamos nos ater, vamos colocar as nossas atenções
nas frases em interrogativa. Que também não tem nenhum grande segredo. Legal? Então a gente já sabe como é que funciona, né? O do e o does. A mesma coisa acontece aqui, só que a minha frase vai começar ou com do ou com does. A gente só precisa saber quem é o nosso sujeito. Legal? Então vou colocar aqui subject. Ou eu começo com o do, ou eu começo com o does, né? O like aqui é o nosso verbo. E aqui nós temos o nosso complement. Uma pergunta que os alunos normalmente me fazem, que os alunos fazem para mim, né? Professor, sabendo que há uma mudança aí na estrutura de negativa para interrogativa, eu preciso colocar o ponto de interrogação? Gente, coloque um ponto de interrogação mesmo que as estruturas gramaticais sejam diferentes, tá? Quando você não coloca um ponto de interrogação, por mais que o americano já entenda que é uma pergunta, por causa da estrutura gramatical, ainda assim se faz necessário utilizar o ponto de interrogação, tá? Legal? Então, sem preguicinha aí, viu? Coloca o ponto de interrogação aí. Vamos lá. Mais exemplos aqui, ó. Does he like feijoada? Do you like milkshake? Vou colocar nas frases nas de baixo para que fica bonitinho aí, para que todo mundo possa enxergar de uma forma mais clara as interrogativas, tá? Deixa eu dar uns espaços aqui. Legal, vamos lá. Does you like soda refrigerante? Olha só, gente. Essa frase que eu acabei de fazer aqui, ó. Does you like soda? Essa frase, para quem já entendeu aí, para quem já compreendeu, já identificou que essa frase está errada. Porque o meu sujeito aqui é you. E you não usa o does. Usa o do. Legal? Então, muita atenção aí. Essa observação você pode notar aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Quando é you, eu vou utilizar o do. Só utilizo o does quando for he, she, it. Legal? Voltando aqui, ó. Does Tom go to the park? Reparem que o go não teve nenhuma alteração. Por mais que eu estou utilizando o Tom, que é uma terceira pessoa, se eu utilizasse aqui, por exemplo, aqui a palavra he, does he go to the park? O verbo go não vai sofrer nenhuma alteração, porque o do já mudou para does, essa mudança ocorreu para o verbo, tá? Então o verbo não precisa se preocupar em fazer mudança, porque o do já mudou para does e já fez o trabalho para o verbo. Does Carla dance samba? Do we... Eu sei que essa frase vai soar bem estranha, né? Do we watch... Eita! Netflix? Nós assistimos Netflix? É interessante ressaltar aqui que o do, ele não tem tradução, tá? Às vezes a gente tenta traduzir o do. A gente sabe que a palavra do sozinha significa fazer. Então, o que eu recomendo aqui, ó? Comecem a praticar isso, essa observação com o Google Tradutor. Olha só. Se eu coloco somente o do, já entende que o do significa o verbo faz, né? O verbo fazer. Como você pode ver aqui embaixo, é o verbo fazer. E se eu colocar também does, dá a mesma, tá? É o verbo fazer também. Você só entendeu que do e does é a mesma coisa. Legal? Olha só agora, ó. I do my activity. Eu faço minhas atividades. She does my activity. Olha lá, ela faz a minha tradução. Então, aqui nós temos o do e o does. A gente já entendeu que o does que está aqui... Opa, eu tô achando que eu tô no Word, ó.
Então, I do my activity, e a gente entendeu que o does mudou porque o sujeito é he, she, it. Então a frase está certa. Observa agora a frase em negativa. I do not do my activity. Professor, do not do? Gente. A gente tem duas vezes a palavra do aqui, ó. Do e do. Esse do, ele é o auxiliar desse cara aqui, ó. Então, esse do não tá servindo para nada. Ele não tem tradução. Ele tá aqui somente para deixar esse do que vocês podem ver aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Esse do que vocês podem ver aqui, ele não tem tradução. Ele tá ali só para fazer um trabalho para esse cara que tá aqui, ó. Que no caso, ele é o verbo da frase. Esse aqui é o auxiliar. Então são coisas diferentes. É a mesma palavra, professor. Pelo amor de Deus, eu vou ficar louco. Então, um é auxiliar e o outro é o verbo. Esse que você pode ver aqui, ele é auxiliar. Ele não tem tradução. Esse aqui é o verbo da frase. E vocês podem ver que o do tem uma tradução, que é o verbo fazer. Atenção com os verbos, tá? Vocês vão reparar bastante quando vai para negativo, ó. She does not do my activity. Olha só, vou voltar aqui, ó. Ela não faz minha atividade. Se eu tirar, professor, então se eu tirar aqui o does da frase, ela não faz minha atividade. Então tá certo eu falar assim, she not do my activity? Você pode ver que o Google traduziu, né? Mas será que tá certo? Então, por isso que eu falo pra vocês, cuidado com o Google Tradutor. Ele comete vários erros aí. Se você coloca assim, she not do my activity, e coloca no seu caderno e entrega pra mim, professor, fiz a minha atividade de casa. Eu vou saber que você utilizou o Google Tradutor, porque a gente sabe que gramaticalmente essa frase está errada. Mas espera aí, professor, o Google traduziu. Ele conseguiu traduzir perfeito. Se eu falar lá fora, as pessoas vão entender? As pessoas vão se esforçar para te entender, mas as pessoas saberão que você está falando errado. Legal? É igual aquele exemplo que eu dei lá acho que foi no primeiro vídeo que eu estava explicando sobre terceira pessoa, sobre os verbos. Quando um americano vem e fala assim, ó, eu danço a samba, eu danço a samba. Aí você fala para ele, não, tá errado, aí eu danço. Então você sabe que ele tá falando errado, mas você se esforçou para entender o que ele quer dizer. Então a mesma coisa acontece se você fala lá fora assim, she not do my activity. Eles sabem o que você quer dizer, mas eles sabem que vocês estão falando errado. E eles se esforçam para entender. Às vezes vocês podem encontrar alguém que vai ter um pouco mais de paciência e te corrigir de uma forma muito mais agradável. Às vezes não. Boa? Então, recomendo que você utilize o does. E você vê que não faz alteração nenhuma ali, ó. Aqui vocês reparam que não faz nenhuma alteração, ó. Eu coloco o does, nada. Eu tiro o does, nada. Então o does e o do e o does não tem tradução. Eles são ali só uma ferramenta para informar que se eu colocar assim, ó, também não dá alteração nenhuma, ó. Ela não faz minha atividade. O don't é a mesma coisa. Opa. Legal? Então, normalmente as pessoas pegam o do e o not, juntam sempre. Então, vocês verão, sei lá, 80% das vezes, as palavras abreviadas. Show? Não é tão difícil assim, mas é necessário que se tenha uma compreensão aqui. Entendido isso, vocês, deixa eu voltar no nosso arquivo, vocês, no livro de vocês, vocês têm aí como atividade a page, vou colocar a primeira unidade, Unit 8, unidade 8, page 80, página 80. Você tem Exercise 1. Exercise 1. Então, a atividade 1 do livro de vocês, vocês têm que colocar as opções que vocês têm aí, né? Tem só duas opções para vocês escolherem, ou vai ser uma ou vai ser a outra. E detalhe que vocês podem ouvir e corrigir as suas frases, tá? Mais uma dica para vocês poderem executar essa atividade é acessar esse site aqui, ó. Então, eu vou colocar o link para vocês, tá? Dessa página, para que vocês possam acessar esse conteúdo de uma forma mais tranquila. Então, é Games to Learn. Eu vou até ampliar aqui, não dá para ampliar aqui no visor.
Eu vou ampliar para vocês. Learn English. Esse é um site que normalmente os alunos brincam bastante durante as nossas atividades em sala de aula, tá? Então é um site só de games para aprender inglês. Então é só você digitar isso aqui, ó, Games to Learn English. E aqui tem uma série de joguinhos justamente com esse cunho de educativo. Nos jogos que nós temos aqui, vocês vão fazer o Fast Phrase, que são frases rápidas, né? E aqui, ó, eu recomendo que vocês iniciem pegando esse aqui de baixo, ó, essa linhazinha. E aqui, olha só que vocês têm o like, likes e o have, has, que é a aplicação que nós estamos utilizando para a terceira pessoa. Por exemplo, likes. Olha lá, ó. He likes playing the drum. Ele gosta de tocar bateria. E aqui vocês acabam, obviamente, aprendendo cada vez mais palavras novas, novos vocabulários, porque a imagem te ajuda a fazer as traduções. Olha só. She doesn't, então eu utilizei o she, então a minha frase tem que ser o doesn't. She doesn't like hamburger. E aqui a imagem te ajuda já a fazer as traduções. Olha lá. She likes doing exercise. Então ela gosta de fazer atividades, né, exercícios. She doesn't like playing the trumpet. Ela não gosta de tocar trompete. Quando vocês olharem todas as frases possíveis, vocês vêm aqui, ó. É o mesmo jogo ainda, Fast Phrase, e clique em Play. Seleciona o mesmo conteúdo, ó, e aqui você tem que montar a frase, ó. He, e ele fala, tá? Você pode ouvir ele pronunciando as palavrinhas, né? He likes playing the drum. Playing the drum. Legal? Então eu recomendo que vocês pratiquem bastante através desse site. É uma atividade que vocês podem fazer em família, todo mundo pode fazer junto, cada um faz uma frase. Mas não esqueçam, essa atividade ela só é um complemento do que vocês podem fazer no livro. Professor, eu posso fazer só aqui e não deixar de fazer no livro? Gente, o livro ele é fundamental pra gente, tá? Obviamente você pode praticar aqui, você pode praticar de várias outras formas. Mas não deixe de fazer atividade, porque só fazendo, só você errando, acertando, que você vai identificar se você aprendeu ou não. Legal? Então, esse é o nosso conteúdo de Simple Present. Gastamos 3 aulas só para entender esse carinha aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não hesite em procurar o professor. Os pais, os familiares, o aluno. Procure o professor para tirar as dúvidas. Caso surgiu qualquer outra dúvida, pode ser uma pergunta boba, gente. Não existe pergunta boba, tá? Procure o professor, faça os questionamentos de vocês para o professor e assim eu posso auxiliar vocês no desenvolvimento das atividades. Legal? Então a gente se vê nas próximas. Espero que vocês tenham gostado. Falou!